Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes nessa sala, principalmente aos palestrantes aqui presentes, né? Compartilho com vocês a agenda do nosso mini simpósio. Então, a Promedon hoje, como distribuidora master dos produtos Integra e Codman, né, no Brasil, com todos os mecanismos existentes para tratar a patologia, que é a hidrocefalia, teve a ideia de, né, reunir grandes nomes na neurocirurgia para realizar esse mini simpósio com temas dentro dessa patologia, que é a hidrocefalia. E tivemos aí algumas aulas no decorrer deste mês, e temos aí a aula de hoje, mais uma aula semana que vem. Agradeço todos os participantes e os palestrantes. Apresento quem vai estar conosco hoje. Dr. Luiz Carlos, de Alencastro, neurocirurgião de Porto Alegre. Dr. Luiz Felipe, de Alencastro, também neurocirurgião de Porto Alegre. Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, chefe da hidrodinâmica do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Passo a palavra para o Dr. Fernando. Eu vou deixar de compartilhar minha tela, tá bom? Boa noite a todos e boa aula para todos também. Perfeito. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês e falando sobre um tema que faz parte, né, do nosso dia a dia, da nossa missão dentro da Universidade de São Paulo, que é a hidrocefalia de pressão normal, que demanda uma atenção e um entendimento diferente. Eu estou compartilhando aqui a tela da nossa aula, vamos ver se fica evidente. Tá bacana, né, doutor Lencastro? Tá dando para ver, né? Acho que podemos seguir em frente, então. Então, eu sou o Fernando vê Gomes. Muito bem. Perfeito. Eu vou falar um pouco sobre o panorama atual, principalmente com a visão do que a gente encara aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, tendo um enfoque principalmente do atendimento dos pacientes do SUS. É lógico que nós temos a clínica privada, então, certamente, muitas coisas que eu vou falar aqui também vem do conhecimento com o contato com esses pacientes. Bom, desde a antiguidade, que a gente pega uma cópia de uma lápide egípcia, mais de 1.500 anos antes de Cristo, a gente percebe a vontade do ser humano de incorporar as pessoas que têm alguma deficiência dentro da sua função novamente. Aqui a gente tem um exemplo de um indivíduo que tem uma deformidade, provavelmente decorrente da poliomielite, executando funções que parecem fazer parte de um contexto social. Quando a gente progride um pouquinho mais na linha do tempo e a gente tem acesso aos pensamentos gregos, principalmente os hipocráticos, algumas informações como, por exemplo, essa, né, que se deve ter em mente que o exercício fortalece e a inatividade definha, isso já traz para a gente um conceito interessante, que a neurocirurgia ela trabalha de acordo com isso. O nosso foco é devolver função para que a pessoa possa ter a sua vida da forma mais plena possível. E trazendo um pouco mais para próximo daqui da gente, tendo em foco o século passado e o começo desse século, a gente tem o papel aí da Primeira, Segunda Guerra, o processo de urbanização, toda a questão da Revolução Industrial, de fato, acontecendo e fazendo parte da nossa dia, a questão dos automóveis e da própria violência urbana, como pontos importantes da geração de indivíduos que tenham sequelas e que precisem ser tratados, reabilitados, e mais uma vez a neurocirurgia desempenha esse papel e acaba levantando essa bandeira. Entretanto, existem doenças que não são de origem traumática e que muitas vezes elas vão se manifestar principalmente na terceira idade, e por mais que elas não provoquem, pela questão propriamente dita da sua existência, o óbito, a morte, elas podem prejudicar muito a qualidade de vida e, enfim, mais uma vez a neurocirurgia abraça essa missão de diagnosticar essas pessoas e tratar essas pessoas. Quando a gente olha esse gráfico do IBGE, nós notamos uma progressão visível da expectativa de vida. E a gente sabe que é principalmente na terceira idade que a hidrocefalia de pressão normal se manifesta, então é de se esperar que a gente tenha cada vez mais esse diagnóstico. É lógico que não estava na agenda de ninguém aí o surgimento de uma pandemia como essa do Covid-19, que certamente acabou ceifando muitas pessoas que talvez teriam o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, mas mesmo assim a gente sabe que existe um número oculto e provavelmente aí estimado de 60 a 120 mil pessoas no nosso país com esse diagnóstico,
potencialmente com esse diagnóstico, que de fato nem sequer imaginam que tenham a hidrocefalia de pressão normal. Esse trabalho publicado há mais de 10 anos na Noruega mostra para a gente mais ou menos o que a gente pode esperar em termos de incidência e de prevalência. Existem inúmeros outros trabalhos também, mas pegando esse aqui como dado base de prevalência e incidência, a gente pode imaginar que se projetarmos os dados obtidos de cerca de 22 indivíduos para cada 100 mil habitantes como prevalência e 5,5 para cada 100 mil, jogando para o nosso país, a gente teria aí uma incidência de 11 mil pacientes por ano. Quando a gente joga aqui para o estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo, 2.200 e 1.100 pacientes com o diagnóstico sendo feito ou potencialmente sendo feito por ano. Então, não é um número pequeno, não é um número desprezível, e a gente sabe que a hidrocefalia de pressão normal, quando diagnosticada e tratada, ela confere qualidade de vida, e é lógico que ela precisa ser vista de uma forma mais global e na qual o processo de reabilitação venha a fazer parte. Porque tratar a hidrocefalia de pressão normal é muito mais do que operar, do que colocar uma válvula, do que fazer uma endoscopia. No horizonte do tempo, desde do entendimento da hidrocefalia e até mesmo da descrição dela pela primeira vez pelo professor Solomon Hakim, em 1964, o que a gente percebe de mais evidente em termos de evolução concreta foi a aquisição e a disseminação da utilização dos exames de neuroimagem, aqui eu me refiro à ressonância magnética, com o estudo de fluxo glicólico e a tomografia de crânio, a própria incorporação da endoscopia dentro do arsenal de quem faz neurocirurgia e, sobretudo, essa questão da hidrodinâmica cerebral, e a questão das válvulas programáveis, oferecendo uma possibilidade de ampliar o tratamento desses pacientes, mesmo depois da colocação do dispositivo. O conceito descrito por Hakim inicialmente, para tentar explicar por que a pressão, quando ele fazia a medida com o manômetro após a punção, era normal, esbarrou num conceito básico da física, na qual simplesmente descreve que a força seria igual à multiplicação da pressão pela área. Então, se eu aumento a força de tensão e eu aumento a área com a dilatação ventricular, a pressão poderia ficar normal e ser normal. É lógico que a gente sabe que isso aqui é uma explicação inicial de toda uma linha de pensamento que justamente impacta no tratamento e no diagnóstico dos pacientes, e até mesmo no racional teórico da colocação de uma válvula para você melhorar a situação hemodinâmica e hidrodinâmica do paciente. A dilatação ventricular acontece e a gente pode imaginar esse circuito sendo, então, um circuito vicioso, e a colocação de uma válvula visa interromper esse circuito. Ela acontece porque aumenta a pressão intracraniana, certamente, durante alguns instantes no decorrer do dia, e provavelmente isso deva acontecer principalmente à noite, quando a gente tem as ondas B de Lundberg, independente do ponto onde exista alguma obstrução ou dificuldade do trânsito glicórico. É lógico que hoje em dia a gente discute biologia molecular do fato, mas a gente consegue pensar de uma forma mais física e grosseira, porque até a aplicação da válvula acaba tendo essa função, haja visto que a gente acaba interferindo nesse processo propriamente dito. Existem teorias que dizem que a própria válvula funcionaria como uma espécie de diálise cerebral, levando alguns biomarcadores e outras substâncias para fora da caixa craniana. Mas fato é que a gente percebe que a melhora do padrão hemodinâmico, principalmente de perfusão cerebral, em territórios que muitas vezes são acometidos mais de forma sensível, na profundidade, acabam impactando na melhora clínica. Essas alterações metabólicas, elas podem ser detectadas, então, por espectroscopia, marcadores no líquor ou perfusão cerebral. Conforme você tem a evolução da doença e não existe o tratamento, podem existir mudanças estruturais definitivas, e aí a gente fala de gliose periventricular, acarretando um processo que acaba sendo repetitivo, caracterizando, então, o distúrbio hidrodinâmico, e esse diagnóstico pode ser feito através, além da imagem do quadro clínico, com testes terapêuticos, como, por exemplo, o TAP teste, a própria derivação lombar externa, ou então outros testes, como a medida da resistência do fluxo de saída, tentando verificar como o sistema se comporta quando você oferece um volume de líquor adicional, e também a determinação da elastância. A explicação fisiopatológica para cada um dos sintomas, ela tem correlação com as vias e com os neurônios que estão relacionados com o processo. Então, por exemplo, aqui, explicando um pouquinho do ciclo da marcha e por que a marcha do paciente com hidrocefalia de pressão normal até mesmo se assemelha com os pacientes que têm a doença de Parkinson. Existe uma região no mesencéfalo que
enriquecida com neurônios glutamatérgicos, ela comunica com os núcleos na região da ponte, e então ele faz esse trânsito de informação para a medula espinhal, onde existem padrões geradores do movimento. Quando eu tenho alterações, quer seja na córtex cerebral, ou então até mesmo na região dos gânglios da base, do globo pálido, atrapalhando esse processo que naturalmente acontece, eu posso ter explicado aí a apraxia de marcha. E é lógico que a distorção do parênquima cerebral e a alteração da perfusão cerebral estão envolvidas nesse processo. Quando eu explico a parte relacionada com a alteração cognitiva, e falando principalmente das funções de atenção e memória de curto prazo, nós sabemos que essas vias anteriores, principalmente as dopaminérgicas, podem estar cometidas, o que acabam explicando o processo inicial que se confunde com Alzheimer, que se confunde com outros quadros demenciais, característico da hidrocefalia de pressão normal. E o mesmo também quando a gente vai explicar a questão relacionada com a incontinência urinária. É importante entender que existe um centro miccional na ponte e que existe todo um trânsito de informações, inclusive envolvendo a córtex cerebral, e a deformação do ventrículo teria aí a explicação para esse sintoma que muitas vezes acomete o paciente e acaba causando prejuízo na sua qualidade de vida, restringindo ele socialmente, tendo também um contato íntimo com a questão da autoestima e com a questão do convívio social. Atualmente, o nosso protocolo de atendimento continua sendo exatamente esse. O paciente que apresenta um quadro clínico compatível com a tríade de hidrocefalia de pressão normal, então a apraxia de marcha, demência e incontinência urinária, é submetido a uma investigação através de exame de neuroimagem, tomografia ou ressonância. A partir de então, nós temos como ponto inicial da investigação a realização do TAP test, e quando esse TAP test é positivo, discutido com um grupo multidisciplinar, optamos então pelo tratamento que atualmente é feito com o implante de uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal. Se esse TAP test é negativo, nós repetimos o TAP test depois do período de 30 a 45 dias, ou então progredimos para o teste da infusão, ou a derivação lombar externa por 3 dias, numa taxa de drenagem de 10 ml/hora. Independente do fluxo que esse paciente venha completar, ele vai ser tratado com fisioterapia, com reabilitação urológica e reabilitação neuropsicológica. Aqui chamando a atenção para a questão de que a colocação da válvula é um detalhe extremamente importante na tentativa de se buscar e se transformar a fisiopatologia numa fisiologia novamente, porém a gente sabe que não é simplesmente o implante da válvula que vai curar o paciente de uma forma definitiva. Conversando com o Dr. Alen Castro, a gente até falou sobre um método que a gente tem utilizado e tem um orientando que está realizando sua tese de doutorado, que é a aplicação da medida da pressão intracraniana de uma forma não invasiva no entendimento das curvas, com um dispositivo desenvolvido pelo professor Sérgio Mascarenhas, que é professor de Física e Química de São Carlos, que teve hidrocefalia de pressão normal, precisou ser investigado, precisou ser operado, e ficou realmente incomodado com o fato dos métodos invasivos para o diagnóstico. Ele falava o seguinte, né, na construção do pensamento: qualquer coisa, na verdade, pulsa, né, uma ponte pulsa, uma ponte se movimenta, um prédio se movimenta. Por que o crânio não se movimenta? Por que vocês acreditam na doutrina de von Roquel de uma forma tão inequívoca? É lógico que o crânio não pulsa dessa forma que a gente está vendo. Isso você até pode perceber alguma coisa semelhante num recém-nascido com fontanela aberta, mas existe uma expansão nanométrica que acontece durante a própria respiração e a sístole e diástole, e isso pode ser captado por pequenos eletrodos e pequenos sensores, na verdade, de movimento, o mesmo utilizado para se detectar abalo sísmico e questões geológicas, e foi exatamente isso que ele desenvolveu. Um microsensor que consegue limpar a interferência das artérias superficiais do couro cabeludo e oferecer pelo menos um padrão de curva que a gente pudesse comparar. Aqui eu estou mostrando para vocês o que é um padrão normal, uma morfologia normal, com P1, P2, P3, sendo que P1 representa a entrada do sangue, principalmente a sístole dentro da caixa craniana, P2 a complacência e P3 quando existe o fechamento da válvula aórtica. Esse é o padrão considerado normal quando a gente observa a morfologia. Então, na verdade, esse monitor de pressão intracraniana, ele significa muito mais, ele seria uma espécie de um picnograma, se a gente pudesse falar. Ele passa muito mais informação da curva e da morfologia do que, de fato, um número. Quando a gente tem uma alteração dessa morfologia, por exemplo, com P2 maior do que P1, a gente então pode dizer que a complacência cerebral está alterada, e utilizando um método não invasivo, esse trabalho está sendo desenvolvido na universidade
para se tentar entender se eu consigo, numa forma extremamente rápida e não invasiva, junto com o exame de imagem, com o quadro clínico, determinar se esse paciente merece um tratamento ou não. A gente sabe que a razão P2, P1, muitas vezes a onda não precisa estar tão alterada assim, como, por exemplo, quando a gente vê um paciente com hipertensão intracraniana clássica, com tumor cerebral ou pseudotumor cerebral. Mas se existe uma desproporção entre P2 e P1 até 0,8, a gente já pode dizer que é visível uma alteração da complacência cerebral. Até agora, 28 pacientes foram submetidos a esse método durante o processo do TAP test. Os dados não foram abertos ainda, porque ele está concluindo o doutorado, mas a observação que nós tivemos é que, assim, existiam sim pacientes que tinham P2 maior do que P1, apesar de a pressão estar dentro da faixa normal, até 20, 24 centímetros de água, durante a execução do TAP test, mas existiam pacientes também que tinham uma alteração da complacência com P2 muito perto de P1. Depois do TAP test, os pacientes melhoraram, e esses que melhoraram também mudaram o padrão da curva, ou reduzindo o P2, ou então, pelo menos, melhorando essa relação. Então, eu acho que a gente vai ter dados aí interessantes de uma tecnologia nacional que possa ser utilizada de uma forma até mesmo ambulatorial, em larga escala, que venha compor o arsenal para o diagnóstico. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações. Esse ano a gente não teve o congresso presencial de hidrocefalia, ou hidrocéfalos, mas pessoas como, por exemplo, o Dr. Carsten, mostrando coisas que são extremamente importantes, né? Por exemplo, a detecção de biomarcadores, porque a gente sabe que eles existem, principalmente alterados em pacientes com doença de Alzheimer, mas também existe a preocupação, uma vez que a gente toca no líquido, para saber como que eu posso utilizar essas informações para separar o joio do trigo, ou então para fazer diagnósticos concomitantes, que na verdade acaba sendo a maior realidade que a gente observa no ambulatório atualmente. Pacientes com Alzheimer e hidrocefalia de pressão normal, paciente com demência cerebrovascular e hidrocefalia de pressão normal, até mesmo Parkinson e hidrocefalia de pressão normal. Conceitos mais sofisticados envolvem o entendimento do trânsito licórico perivascular. Isso faz parte desse processo, dessa interface entre a glia e o sistema vascular, no qual, inclusive, a aquaporina 4 acaba sendo o ponto de intersecção da biologia molecular mais próxima que a gente tem, e talvez, um possível tratamento clínico medicamentoso tenha, por caminho, interferir nessa expressão da aquaporina 4, o que favoreceria o trânsito de líquido não ficar represado no extra cerebral, no intraventricular e pericerebral. Atualmente, o nosso grupo ele contém diversas especialidades, inclusive até mesmo a hipnose clínica, e eu vou explicar para vocês por quê. Nós fundamos esse grupo em 2007 e a gente já está completando 13 anos. No decorrer do tempo, obviamente, houve um crescimento, a gente tem uma média de atendimento anual de cerca de 1.000 pacientes. É lógico que não só com hidrocefalia de pressão normal, mas também pseudotumor cerebral, cistos e outras alterações. Nós temos aí um recorte das indicações cirúrgicas em 2012, porque até então nós desenvolvemos um trabalho prospectivo randomizado comparando válvula e terceira ventricostomia, depois que os italianos levantaram essa possibilidade como forma de tratamento. E depois, então, a gente mudou, porque os nossos resultados foram favoráveis à válvula em detrimento da terceira ventricostomia. Quando a gente fala das imagens, hoje em dia a gente já sabe muito bem o que a gente deve procurar na tomografia e na ressonância. Nós e os neuroradiologistas. O que acaba favorecendo, e muitas vezes vindo inclusive no laudo, considerações interessantes, como, por exemplo, o ângulo do caloso, quando a gente faz o estudo de fluxo licórico, como está esse fluxo, se ele está hiperdinâmico ou não, e as outras medidas que são muito características. Lembrando que, como a gente tem coexistência de doenças, e muitas vezes a gente quer tratar esse paciente para melhorar a qualidade de vida, nem sempre a gente encontra esses exemplos tão típicos como eu estou mostrando para vocês aqui nessa imagem do Dr. Carsten. Nós utilizamos uma escala que foi desenvolvida no Japão para fazer o segmento desses pacientes. E fizemos a tradução e a validação aqui para o português. É uma escala simples de pontuação que vai de 0 a 12, com os 3 domínios principalmente avaliados, então marcha, demência e incontinência urinária, mas é óbvio, nós reconhecemos que existem escalas que são ainda mais completas, como essa desenvolvida na Europa, que leva em consideração 4 domínios, né? A marcha, a questão da continência urinária, a questão
do desempenho cognitivo, através da neuropsicologia, e também a questão do equilíbrio. O que oferece para a gente um panorama, olha que bonita essa escala, como se fosse um losango, e você tem pontuações. E então eu consigo entender o quanto esse paciente está comprometido, qual que é o domínio que ele está mais comprometido, o que pode nos favorecer, até mesmo estabelecer um plano estratégico de reabilitação. Aqui um outro exemplo, né, de um paciente que progressivamente foi melhorando, e a gente percebe que, então, com uma escala, ele foi melhorando a pontuação depois da cirurgia, o losango foi ficando cada vez mais preenchido pelo verde, que é a sua pontuação. Então, é um método interessante, você precisa ter um grupo multidisciplinar para pontuar e avaliar esses pacientes de uma forma consistente, mas se você não tem, você não vai ficar na mão. Eu volto para trás aqui e mostro para vocês a escala japonesa, que acaba sendo uma forma mais objetiva e palpável de fazer o seguimento desses pacientes. É lógico que a cirurgia é extremamente importante, mas o nosso olhar é para a reabilitação principalmente. Alguns trabalhos precisam ser citados porque são extremamente importantes, como esse estudo holandês de 98, mostrando que os pacientes melhoram sim com válvula, melhoram mais com a válvula de baixa pressão, porém ela causa mais hiperdrenagem, o que em relação à válvula de média pressão. Esse outro estudo de Johns Hopkins mostra para a gente uma coisa também muito interessante, o que esperar da melhora. A gente sabe que a parte motora e a marcha acaba sendo o que acaba melhorando mais, depois disso a cognição, e depois então a questão da continência. É muito importante isso para conversar com a família, para justamente ajustar expectativas, haja visto que nem sempre os pacientes apresentam uma melhora que seja sustentada a longo prazo, apesar de reoperações, ajustes de válvulas e etc. Esse outro trabalho publicado no Japão também mostra uma coisa bastante importante quando a gente olha do ponto de vista populacional. O investimento de tratar um paciente com hidrocefalia de pressão normal passa a valer a pena depois de um ano e meio, independente de ser a derivação ventrículo-peritoneal ou o implante de uma derivação lomboperitoneal. Essa última, geralmente, a gente não faz aqui no país, mas no Japão eles aplicam, existem algumas preocupações em relação à sua utilização, mas fato é, o paciente com hidrocefalia de pressão normal, ele não morre da hidrocefalia de pressão normal, só que ele tem mais chance de morrer. Então, ele tem que ser tratado. O paciente pode cair, pode quebrar o fêmur, pode ter outros problemas que não fazem parte exatamente de uma forma direta do diagnóstico, mas que pode encurtar o seu tempo de permanência na vida. Esse entendimento do investimento também é importante quando a gente pensa macroscopicamente em tratar a população de um país, de uma cidade, ou de um universo, mesmo que seja de um convênio. Aqui eu trago informações interessantes sobre o que a gente tem atualmente em termos de panorama da reabilitação. E eu bato muito nessa tecla da reabilitação porque muitas vezes existe frustração do colega que trata o paciente com hidrocefalia de pressão normal, ele apresenta uma melhora inicial e de repente isso não se sustenta. Ele fica preocupado se a válvula que não está funcionando, se existem doenças de base que não foram diagnosticadas e estão piorando, ou se de fato a hidrocefalia de pressão normal ela é realmente progressiva e não há o que você faça e o paciente vai piorar. E a válvula funcionaria apenas como um freio para esse progresso natural. Você pode utilizar para reabilitação medicamentos e eletricidade, exercícios, estímulos, terapias e, enfim, a própria cirurgia com implante de prótese. E não podemos esquecer das órteses, né? Porque esse paciente ele vai usar bengala, ele vai usar andador, ele vai usar cadeira de roda, ele vai usar fralda. Então, assim, existe todo um universo e uma forma maior de verificar esse paciente do que simplesmente a gente olhar a questão intracerebral. E a questão da neuroplasticidade é extremamente importante, né? A gente sabe que a neuroreabilitação ela pode estimular a formação de novos neurônios, ela estimula a sinaptogênese, ela estimula o funcionamento de forma diferente. Se a gente está querendo que o paciente tenha mais memória de curto prazo, que ele tenha mais atenção, que ele melhore do ponto de vista cognitivo, eu preciso inserir ele no processo de reabilitação neuropsicológica, senão isso não vai acontecer. Da mesma forma, em relação à marcha, quando você associa a colocação da válvula com uma reabilitação de marcha, com quem entenda do assunto, o paciente progride de uma forma muito mais evidente. Lembrando que a atividade física é extremamente importante, porque libera diversos fatores neurotróficos que vão ajudar nesse processo. A estimulação elétrica e magnética também pode ser utilizada. É lógico que a gente vai sofisticando aqui os recursos, as ideias e o que tem sido pesquisado, mas, enfim, a gente precisa falar sobre isso
e existem protocolos sendo desenvolvidos e trabalhos sendo realizados, né? E até mesmo no processo de reabilitação, como, por exemplo, games que são desenvolvidos para desenvolver a multitarefa, para desenvolver a atenção alternada, o mesmo foco, de uma forma lúdica, mas tendo como objetivo principal colocar de novo o paciente numa vida socialmente agradável. Outras técnicas, como, por exemplo, o neurofeedback, no qual o paciente aprende quando ele funciona melhor, né? Então, a gente coloca a válvula, faz o tratamento, medica, se for o caso, mas utiliza também recursos que são da neuropsicologia avançada com suporte, que podem ajudar esse paciente a ter um desfecho ainda melhor. E através da ressonância funcional, você também pode estudar se essas mudanças neuroplásticas consequentes à reabilitação e à própria cirurgia estão realmente surtindo efeito. Algo extremamente importante quando a gente fala de panorama atual, daí você falou de pressão normal, é entender que a HPN ela acaba fazendo parte do conceito que a gente chama de saúde mental. Então, não podemos esquecer que o paciente da terceira idade ele pode ter junto e associado um quadro de depressão, ele pode ter a demência cerebrovascular, e grande parte deles, na nossa vivência, no nosso contato, a gente percebe que tem, assim como outras doenças, como Parkinson e Alzheimer. E outras coisas que ficam escondidas, né? Não é incomum o paciente fazer a utilização de diversos medicamentos, e muitas vezes não sabe nem porquê, e aqui a gente fala da questão da polifarmácia, da incontinência urinária misturada aí com infecção urinária de repetição. O paciente também tem fator de risco pela questão da faixa etária de desenvolver outras doenças que podem confundir o diagnóstico ou até necessitar um tratamento conjunto, como, por exemplo, um canal estreito lombar. Os homens, doença prostática, e as mulheres, a incontinência de esforço devido à multiparidade. Então, a gente percebe que existe uma série de superfície de contato com outras especialidades, então, com o uro, com o ortopedista, com a clínica médica, com o ginecologista, que pode nos ajudar a melhorar o desfecho desse paciente. Sem lembrar que, isso é muito importante, o paciente sob estresse, com falta de carinho, falta de toque físico, baixa autoestima, com medo, com bullying, lembrando que, imagina, um indivíduo que é contador de piada e ele pede o time de contar, de fazer o seu discurso, ele vai passar uma situação delicada socialmente. Isso pode acontecer com um paciente com hidrocefalia de depressão normal. Qual que é a resposta que ele tem em relação a isso? Ele para de contar piada, ele para de se relacionar socialmente, ele entra num processo de estresse, e a gente sabe que isso pode impactar negativamente o hipocampo e, com isso, piorar o quadro clínico. Então, é importante ter esse olhar global se a gente quer que o paciente, de fato, volte para as suas atividades normais. Aqui mostrando para vocês um pouquinho do trabalho do que a neuropsicologia tem feito em conjunto. Foi desenvolvido um protocolo aplicável para o nosso recorte de paciente, né? Haja visto que é diferente você tratar um indivíduo que tenha feito pós-graduação, doutorado, etc., do indivíduo que muitas vezes não sabe sequer escrever o nome. Mas não é por questão de não ter todas as habilidades intelectuais desenvolvidas que ele não mereça ser avaliado por um neuropsicólogo e ser reabilitado de tal forma. Então, foi desenvolvido e tem sido aplicado esses testes, quando possível, pela equipe da neuropsicologia, em conjunto com o nosso grupo, para justamente auxiliar no diagnóstico e também auxiliar no processo de reabilitação. Aqui eu mostro uma imagem interessante, porque a gente tem utilizado em alguns pacientes, no intuito de incrementar a melhora clínica desse paciente, até mesmo o processo de hipnose clínica. Depois que o paciente foi operado, ele já está no processo de reabilitação e a gente quer que ele ganhe confiança novamente. Porque muitas vezes, com a questão do envelhecimento, e eles não chegam para a gente com um tempo tão curto assim, a gente sabe que os trabalhos científicos mostram que quando você diagnostica e trata o paciente com HPN até 2 anos de evolução, a tendência de ter uma melhor evolução é muito maior. Infelizmente, na rede pública não é assim que funciona, então a gente lança a mão de todos os recursos possíveis para tentar ajudar esse paciente da forma mais rápida e eficiente possível. Bom, antes de encerrar aqui e agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês sobre um assunto que para mim é apaixonante, eu queria deixar uma mensagem. Primeiro, eu acredito que a hidrocefalia de pressão normal é um bom modelo clínico e, se não, o melhor modelo clínico dentro da neurocirurgia para se discutir a resiliência cerebral. Então, eu tenho uma deformação física no órgão, uma alteração de perfusão, de trânsito licórico, provavelmente alteração de canais, como, por exemplo, a acoplina 4, e depois que eu faço a cirurgia, eu posso verificar esse paciente voltando a ter função. Segundo, a neuropsicologia multidisciplinar é fundamental para o trabalho em equipe, tanto no pré como no pós-cirúrgico. Eu entendo que acaba sendo
um ambiente em comum, em que, se a gente sabe conversar sobre isso, a gente troca informações ainda mais valiosas com as outras especialidades, e principalmente que não é a válvula que trata o paciente. Quem trata o paciente somos nós, e o processo terapêutico através de duas realidades são complementares. Primeiro, vamos tentar restabelecer o trânsito licórico, isso é óbvio e faz parte, mas um segundo ponto que a gente não pode deixar de esquecer é através do estímulo correto da neuroplasticidade que eu consigo incrementar os meus resultados. Aqui eu queria mostrar para vocês uma preocupação nossa constante de formar cada vez mais pessoas que possam realizar esse tipo de avaliação e esse tipo de reabilitação. Então, é um grupo de especialização em neuropsicologia, e eu acho que quanto mais pessoas formadas e gabaritadas, mais fácil acaba sendo o processo diagnóstico, o segmento e, inclusive, a reabilitação dos pacientes. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. Doutor Alencastro. Primeiro, queria agradecer a Promedon pelo convite e dizer da satisfação de estar com o Fernando nesse painel. Acho que muito interessante as colocações todas que ele fez, mostrando que nós estamos não somente frente a uma dilatação ventricular, mas a gente tem um processo inteiro de entendimento que precisa ser progressivamente adquirido e incorporado para que nós possamos tratar melhor essa enfermidade. E somente mostrando o nosso grupo de trabalho, dizer quanto nós como grupo estamos satisfeitos, e isso complementa o que o Fernando vinha comentando, de que nós temos uma população progressivamente mais idosa e o número de pacientes provavelmente com potencial de serem acometidos por essa enfermidade cresce de forma substancial. Da mesma forma, nós temos que considerar que mesmo em serviços de saúde bem desenvolvidos, como os noruegueses ou japoneses, a estimativa é que somente 1 em cada 5 pacientes são efetivamente tratados por hidrocefalia. E se nós considerarmos que essa incidência é alta, nós temos uma justificativa para esse interesse crescente, mostrando a evolução numérica da bibliografia que trata desse assunto em todo o mundo. Para nós entendermos melhor, na verdade, nós temos um grupo de sintomas característicos que o Fernando já comentou. Nós temos imagem que suplementa isso, fazendo com que nós tenhamos, então, hidrocefalias de pressão normal prováveis ou possíveis. Isso faz sentido quando a gente olha essas estatísticas que mostram que a mortalidade de 5 anos, por exemplo, nos pacientes com hidrocefalia provável não tratada, ela é muito alta, com um risco em torno de 4 vezes da população normal. Enquanto que a gente, quando observa pacientes possíveis de ter uma hidrocefalia, ou porque tem sinais radiológicos, ou porque tem sintomatologia, mas os dois não estão presentes simultaneamente, mesmo assim, esse risco é 3 vezes maior do que a população em geral. Então, nós precisamos efetivamente entender isso e oferecer oportunidades de melhora. Quando a gente quer oferecer oportunidades de melhora, nós temos que considerar e olhar isso que a gente está vendo, esse vídeo, em que um catéter colocado no sistema venoso mostra um cisto na sua ponta, que provavelmente dificultava a saída de líquido, e nós só vemos essa saída de contraste aqui porque se exerce pressão na seringa para que o contraste saia. Vocês vejam que esse catéter está bem colocado, mais ou menos ao nível da carina, o que significa que possivelmente esse paciente não terá o benefício esperado. Por outro lado, vemos várias outras situações, por exemplo, em que aqui um catéter peritoneal distal está envolto por uma bainha
por onde o contraste extravasa na ponta e retorna por dentro da bainha no entorno do catéter. Uma outra situação similar, mas agora num catéter colocado dentro do sistema jugular, na junção cavo-atrial, em que, de novo, o contraste reflui pela ponta e sobe por dentro de uma bainha fibrosa formada no entorno do catéter. Então, vejam que colocar a válvula, aparentemente, não é o fim desta jornada com a hidrocefalia. Então, nós teríamos que entender quais são os impactos que a gente tem quando prepara esse doente para tratamento, tanto do ponto de vista de sintomas clínicos quanto imagem, e quando se fala de imagem, nós temos que focar essa avaliação e dar muita atenção a cada detalhe, porque isso é crítico. Então, classicamente, nós temos uma hidrocefalia triventricular, ventrículos laterais e terceiro ventrículo, com aumento dos cornos temporais, com sulcos que são não dilatados ou dilatados de forma não proporcional ao aumento ventricular. Então, se vê que o aumento ventricular é maior do que a dilatação dos sulcos. Quando passamos a introduzir esses catéteres com controle endoscópico, se observou que existe uma proeminência dessas veias no epêndima, formando como os cordéis do paraquedas e o tecido do paraquedas se põem. Então, nós vamos chamar isso de epêndima em paraquedas, que é predominantemente junto à linha média, no teto do ventrículo, e fornece para o observador de uma ressonância, nos cortes paramedianos, essas imagens que, eventualmente, alguns autores atualmente vêm chamando de ventricular bump. Isso se vê também nos cortes axiais, mas com menor evidência. Como é que nós consideramos isso? Provavelmente, vejam um momento de uma colocação do catéter ventricular, essas concavidades ependimárias sustentadas por veias proeminentes. Isso sugere, junto com esse afilamento do septo, que essa hidrocefalia, na verdade, é uma hidrocefalia hipertensiva para esse doente. Então, o termo normotenso, ele fica como histórico, e aqui a gente vê essas oscilações. Aqui, na sequência, na hipertensão, acaba havendo por isquemia fenestração do septo, o que mostra, então, que nós estamos frente a uma hidrocefalia hipertensiva. Da mesma forma, a distensão do corpo caloso, com afilamento do corpo caloso, e se admite que isso produza uma corresponsabilidade na formação dos sintomas da hidrocefalia, em que o corpo caloso é comprimido em direção à foice, né, com perda axonal. E redução do corpo, do ângulo do corpo caloso, porque o ventrículo empurrado para cima fica retido na sua parte mediana pela foice. E quando nós temos uma angulação maior embaixo e menor em cima, nós consideramos que isso é, então, uma menor angulação do corpo caloso. E há vários estudos mostrando que aqueles que têm uma angulação maior são não respondedores, e os que têm uma angulação menor passam a ser respondedores, sendo que o ponto de corte seria ao redor de 60 graus para melhor prognóstico. Há também nesses pacientes, nas imagens, uma permeação licórica periventricular, predominantemente nos polos ventriculares, e que se deveria a uma migração centrípeta do líquor sob pressão para fora, ou então, porque sendo as veias
da profundidade mais complacentes do que as da corticalidade, esse líquido migraria, então, centrifugamente. E há que distinguir, e vamos ver um pouco mais adiante, essas permeações periventriculares de alterações de substância branca compatíveis com microangiopatia, que são um pouco mais periféricas. Por outro lado, em alguns desses pacientes se observa também dilatação de sulcos corticais, e que não necessariamente significam atrofia cortical, porque alguns apresentam uma redução dos diâmetros desses sulcos no pós-operatório, quando comparado às imagens do pós com o pré-operatório. Então, isso mostra que talvez em algumas circunstâncias nós temos uma hidrocefalia interna e uma hidrocefalia externa. Isso não é bem entendido, mas a gente constata. Por outro lado, se veem também dilatações pontuais de sulcos que são tidos como característicos de hidrocefalia de pressão normal. E essas dilatações também se pareiam com dilatações da fissura silviana, e é atribuída essa dilatação focal ao maior contingente de artérias na superfície ou dentro do cérebro ou dentro dos sulcos, que não tem a sua pulsação tamponada pelo líquor, uma vez que há perda da complacência. Então, acaba deslocando as paredes dos sulcos por conta dessa pulsação. Essa falta também da complacência faz com que o líquor e as veias da superfície não amortizem o volume e o aumento do volume cerebral durante a sístole, forçando, então, esse líquido ventricular, porque as forças se dirigem para dentro em direção ao aqueduto, mobilizando, então, o líquor dentro do aqueduto a velocidade maior, fazendo, então, o que a gente chama de flow void aquedutal. E muitas vezes se vê isso também no interior do terceiro ventrículo ou nas vizinhanças de ambos os forames de Monro. Há a possibilidade, por métodos de ressonância, nós medirmos a velocidade do fluxo licórico aquedutal. E esse aumento de velocidade, ou, portanto, aumento do fluxo licórico aquedutal, acaba por ser também sugestivo muito da hidrocefalia. Nesse caso, por exemplo, demonstrado aqui, o valor era 225 microlitros por ciclo cardíaco, quando o valor normal fica ao redor de 30, se tolerando algo em redor dos 40, dependendo do equipamento e da testagem com normais feitos em cada equipamento. Então, há uma variabilidade, mas, de qualquer maneira, este é um valor extremamente alto. Quando nós temos sintomatologia de perda cognitiva e há uma certa confusão diagnóstica com outras doenças demenciais, degenerativas, por exemplo, um stroke volume baixo, ou seja, uma velocidade baixa, é mais sugestiva de atrofia, mas não pode descartar hidrocefalia. O fluxo aquedutal pode ser tratado como velocidade diastólica, com fluxo médico ou com stroke volume. No entanto, aparentemente, a melhor informação vem do stroke volume, em que resulta positivo em alta percentagem dos pacientes com hidrocefalia de pressão normal. Então, estudos feitos em pacientes em que essa mensuração foi feita mostram, por exemplo, que os pacientes que são tratados e que têm um fluxo mais alto, eles têm uma resposta melhor, como, por exemplo, nesse outro estudo,
em que 14 dos 15 pacientes com fluxo alto melhoraram depois da cirurgia, enquanto que dos pacientes com baixo fluxo aquedutal, 2 foram tratados, mas não houve nenhuma melhora, embora os números nesse estudo sejam baixos, eles pareiam-se com outros estudos feitos com o mesmo objetivo. Então, aparentemente, uma elevação do fluxo aquedutal, da velocidade do líquor do aqueduto, tem um bom valor preditivo de resposta. Mais recentemente, foi reabilitada a cisternografia com ressonância, mas, a despeito de uma sensibilidade alta, não é? A especificidade é muito baixa. Então, é um estudo que não ganhou uma aderência maior, como inicialmente se pensava, porque há anos atrás a cisternografia por cintilografia tinha um valor entendido como bom, mas nesse momento não se tem. Algo que vem ganhando significado é a possibilidade de nós estudarmos automaticamente a volumetria, seja do interior do crânio, seja do ventrículo, e aí diminuindo o volume interior do crânio do ventrículo, nós teríamos o volume cerebral. Então, o volume das cisternas e sulcos é um volume medido automaticamente e o ventricular manualmente. Então, o que se vê é que na doença de Alzheimer há um decréscimo do volume relativo em relação ao indivíduo normal. Na hidrocefalia de pressão normal existe um volume pré-operatório ventricular aumentado e um volume cerebral perto do normal. E tem dados de alta precisão quando feita a mensuração por essa forma, mostrando, por exemplo, que depois da punção lombar, com 34 horas e 24 horas, houve uma redução dos ventrículos laterais, houve um aumento, uma redução da quantidade total de líquor dentro do crânio e um aumento da fração que representa o volume cerebral propriamente dito. Então, essas mensurações dos sulcos são feitas automaticamente e o ventrículo, então, é desenhado manualmente para fazer a manometria. E isso vem se entendendo como sendo talvez algo que nós possamos utilizar de uma forma muito objetiva no controle desses doentes no pós-operatório. Então, todas essas questões que a gente está colocando, elas estão sendo colocadas com a intenção de que a gente as tenha presentes no pós-operatório. Então, quando existe, ao revés de um déficit de absorção, uma obstrução externa, como, por exemplo, uma membrana de Lyriquist inteira, sem fenestração, nós vamos ter uma característica dessa hidrocefalia diferente da hidrocefalia de pressão normal, porque há um aumento do diâmetro crânio-caudal do terceiro ventrículo, com um aqueduto distendido, quarto ventrículo amplo e uma agendi também amplo. Muitas vezes, a deficiência de drenagem pode ser, como nesse caso, uma membrana posterior à saída do agendi. Então, aqui, nessas condições, é que aparentemente ganha espaço a terceiro ventrículo endostomia como método de tratamento. A sintomatologia é muito similar e indistinguível. Então, quando a gente faz o acesso radiológico a essa doença, nós temos uma dilatação triventricular de aspecto globoso,
temos um aumento precoce do corno temporal, e se vê isso claramente. Existe um aumento desproporcional dos ventrículos em relação aos sulcos corticais, dilatação das cisternas silvianas, a presença desses chamados lagos corticais, que a gente já comentou antes, aqui são cortes mais baixos, um aumento do ângulo do corpo caloso e uma hiperintensidades periventriculares, estas aqui características da permeação licórica e outras da microangiopatia. Há, inclusive, recentemente foi lançado um estudo em que cria uma escala de modificações radiológicas compatíveis com a encefalia de pressão normal. Então, esse grupo da Suécia desenvolveu isso levando em consideração o índice de Evans, os sulcos, a fissura silviana, os sulcos aumentados focalmente, os cornos temporais, o ângulo caloso e as hipodensidades periventriculares, no caso, na tomografia, ou hiperintensidades na ressonância. Da mesma forma, nós podemos melhorar o TEP-teste, porque muitas vezes o TEP-teste positivo não ocorre. Quando é positivo, evidentemente, esse paciente tem muito boa chance de melhorar. Agora, quando ele é negativo, isso não exclui a hidrocefalia. E é necessário, então, talvez a gente recorrer a uma potencialização do TEP-teste. Então, o que se faz é um estudo da perfusão quantitativa, não qualitativa, mas quantitativa, do fluxo sanguíneo cerebral no pré-punção lombar e no pós-punção lombar. Então, se pode observar que no pós-punção lombar existe um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, do volume sanguíneo cerebral total e do time to peak, que são as 3 variáveis estudadas em estudo de fluxo, mostrando que nós melhoramos a perfusão cerebral depois do TEP-teste. Então, mesmo que esses pacientes não tenham a melhora clínica, a evidência dessa melhora perfusional pode ser entendida como algo que fala a favor de bom resultado pós-operatório. A monitorização da pressão intracraniana nós podemos fazer tanto por monitorização intracraniana como por monitorização na cisterna lombar. Então, o que se coloca é um sensor de pressão na cisterna lombar. Utilizamos esses que têm diâmetro mais delgado, porque eles conseguem fazer a curva na agulha de Touy, portanto, serem direcionados melhor para a porção superior. É retirada a agulha, deixado esse monitor durante um período de pelo menos um período noturno, próximo das 24 horas do dia, e nós vamos observar, então, que há uma informação interessante, né? A melhora não é nos pacientes com pressão elevada intracraniana é de 96% na marcha, 77% no aspecto cognitivo e 75% na disfunção urinária. Então, isto favorece a ideia de que esta é uma hidrocefalia hipertensiva e de que os pacientes que demonstram pressão intracraniana elevada têm melhor desempenho pós-operatório. Então, há um outro estudo mostrando também que os pacientes que tiveram a melhora cognitiva eram aqueles que tinham ondas mais altas, mostrando talvez o efeito deletério dessa pressão mais alta sobre a função cognitiva. Há interesse de saber se nós temos uma pressão igual na cisterna lombar do que a pressão intracraniana.
Então, há vários estudos na literatura, esse um mostrando que é correspondente, embora haja uma pequena diferença de 2 milímetros de mercúrio, comparando a pressão lombar com a pressão intracraniana. E outros mostrando que são muito similares, com uma diferença ainda menor entre a pressão lombar e a pressão intracraniana, incluindo o efeito sobre as ondas de pressão. Qual é a rotina que nós usamos nesse tratamento? É a derivação ventrículo peritoneal, ou ventrículo atrial, ou ventrículo pleural, com válvula programável e, eventualmente, terceiro ventriculostomia. Nós temos que entender que a indicação da cirurgia e a técnica e o local pode interferir no resultado. Então, se nós vamos colocar o catéter no ventrículo, não é? Nós temos que ter um cuidado, porque esta é considerada a zona de mais frequente obstrução ou dificuldade de trânsito licórico nas derivações. Nós temos que levar em consideração qual é a pressão da cavidade aonde vai ser colocada a ponta, porque nós precisamos ter um gradiente de pressão adequado entre o crânio e ou o ventrículo, ou o átrio, ou o peritônio, porque se esse átrio tiver uma pressão elevada para 8 ou para 10, e a demanda desse paciente são pressões em torno de 12 e 10, provavelmente esse gradiente, somado à tensão superficial dentro do catéter, que reduz adicionalmente o fluxo, provavelmente esse é um paciente que vai ter um benefício talvez não satisfatório. E a técnica cirúrgica também interfere. Vamos trabalhar um pouco melhor isso, não é? Então, se levamos em consideração que a variável mais importante para a disfunção do shunt, né, é a destinação final da ponta do catéter em relação ao plexo coroide. Então, existe uma discussão sobre colocar esse catéter numa punção pelo ponto de Cocker ou através de um acesso parieto-occipital, com o objetivo de colocar esse catéter adiante do lombo, tão próximo possível quanto da parede anterior, do corno frontal do ventrículo, para que ele fique com os orifícios do catéter distantes do plexo coroide, que é a principal fonte de obstrução. E quando nós colocamos pelo ponto de Cocker, as chances de colocar mais posterior, portanto, em contato com o plexo coroide, ou mesmo penetrando no foramen de Monro, que permanece tendo contato com o plexo, ou colocar mais à frente, são incertas. Então, é muito difícil que se consiga ter uma angulação precisa na hora da colocação para sempre colocar mais anterior. Então, frequentemente a gente vê esses catéteres com obstrução. Perdão, aqui o que nós fazemos é tentar imaginar uma linha que corra ao longo do ventrículo, e nós colocamos por um acesso parieto-occipital, mais próximo da parede medial do ventrículo do que a lateral, para evitar o centro oval, e direcionando essa ponta para uma medida que é feita, 3, 4 centímetros, paciente a paciente, nós medimos tanto da linha média quanto anterior quanto posterior, para que o catéter não se dirija anteriormente, ele vai em direção ao outro lado. Uma vez penetrado o ventrículo, aí a flexibilidade do catéter vai levá-lo a permanecer neste ventrículo, a não ser que haja uma fenestração do septo, quando ele eventualmente pode passar para o outro, sem nenhum efeito indesejável para a drenagem. E o que nós fazemos é utilizar
um Pilloway na punção, um catéter Pilloway. Vejam aqui quando o gado é o septo, as veias em cordel de paraquedas, o fenestração já aqui atrás, e nós vamos levar esse endoscópio até que nós tenhamos a ponta do endoscópio adiante do forame de Monro, próximo das veias anteriores do corno frontal, e aí quando se recua o endoscópio, nós podemos enxergar a ponta do catéter Pilloway e avançá-lo até chegar a alguns milímetros da parede anterior do corno frontal, retiramos o endoscópio e por dentro dele colocamos o catéter ventricular, que tem o mesmo comprimento do catéter Pilloway. Portanto, é uma técnica interessante que garante que a gente tenha um posicionamento preciso do catéter ventricular. Bom, há uma discussão sobre qual é a melhor opção para o catéter distal, colocado no peritônio ou colocado no átrio. Existe uma quantidade de trabalhos, então, mostrando que a colocação ventrículo-peritoneal tem problemas pela formação de pseudocistos, especialmente em pacientes que têm cirurgia abdominal prévia e que têm uma pressão abdominal aumentada. Quando se pensa nos catéteres no shunt ventrículo atrial, nós podemos ter também bloqueios fibrosos, como a gente viu ainda há pouco, nós podemos ter tromboses venosas e nós podemos ter ainda pressões venosas centrais elevadas, o que não é bom. Pacientes com doença pulmonar pleural prévia também têm um problema na colocação pleural. Então, se nós comparamos, por exemplo, as ventrículo atrial e ventrículo peritoneal, a revisão distal é menor na ventrículo atrial do que na ventrículo peritoneal. Mas não há, a rigor, uma diferença significativa nos índices de complicação. E aquelas temidas infecções nas derivações ventrículo-atriais são oriundas da experiência em crianças. Aparentemente, isso não é uma questão que preocupe em adultos. A superdrenagem, ela acontece mais nas ventrículo-atriais, mas elas têm uma vantagem, não é? No sentido de que tem um menor índice de revisão e obstrução. Portanto, deveriam ser consideradas como uma opção válida para o tratamento de cefaleopressão normal. Mas qual é o desafio que nós temos hoje, né? Primeiro é como diferenciar esse cefaleopressão normal do cérebro atrófico. A segunda é determinar quais são os respondedores ao tratamento. A terceira é estabelecer um diagnóstico precoce, seguro, porque quanto mais precoce, maior a chance de que esse paciente retorne à faixa própria da idade de normalidade. Qual é a rotina de estudo que nós devemos seguir e quais são os parâmetros de controle pós-operatório. E, além disso, se nós olhamos que sabemos que mesmo em países de serviço de saúde muito desenvolvido, existe um baixo número de tratamento, percentual de tratamento dessa doença, nós precisamos aumentar a percepção da comunidade médica para essa enfermidade. É uma questão muito interessante, quer dizer, nós temos uma expectativa com um diagnóstico clínico e um diagnóstico radiológico de um determinado tipo e grau de melhora. Será que o paciente que nós operamos obteve essa melhora que nós esperamos? Não é? Então,
existe uma segunda parte aqui desse tratamento que talvez seja tão importante quanto o diagnóstico e o próprio tratamento, que é o ajuste do tratamento e a monitorização desses resultados, para que a gente tenha resultados melhores. Então, a pergunta é se os pacientes estão desempenhando no pós-operatório de acordo com os resultados esperados. E segundo, será que mesmo que eles estejam melhorando, nós conseguimos entregar para eles o benefício completo do tratamento? Então, vamos tentar entender que se depois de nós termos suspeitado, completado o diagnóstico, feito o tratamento, nós precisamos fazer uma avaliação dos resultados com uma monitorização a intervalos curtos, né? Até entender se há necessidade de tomarmos atitude. Não é? E precisamos, para que seja feito esse acompanhamento, né? Alô? Para que seja feito esse acompanhamento, nós precisamos ver que da investigação pré-operatória precisa ser feito, qual é a seleção de válvulas que nós temos que fazer, qual é a técnica cirúrgica e qual é o protocolo de avaliação pós-operatória para que se possa monitorar, não é? Então, primeiro, qual é a pressão de válvula que nós vamos colocar? Nós estamos partindo do pressuposto que válvula programável é o ideal, e há. Então, se nós temos uma válvula programável, nós procuramos, no nosso serviço, colocar 20% a 30%, não é? A menos a pressão de abertura do que aquela que nós medimos no pré-operatório. Nós temos, além disso, a possibilidade de ajustar para essa válvula durante o caminho, pouco a pouco, não é? Até atingir os parâmetros que nós consideramos adequados. E se nós não obtemos o resultado esperado, não é? O paciente melhorou inicialmente, piorou em seguida, piorou mais adiante, não teve benefício nenhum, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a válvula programável traz mais benefício. Eu acho que eu estou avançando aqui no meu tempo, eu quero andar um pouco mais rápido aqui, só para não deixar de comentar sobre alguns aspectos que são interessantes e críticos para que vocês possam considerar. Primeiro, complicações que têm que ser evitadas, mas com a válvula programável, os hematomas, coleções subdurais podem ser resolvidos na grande maioria das vezes. Há que distinguir entre o que é hematoma ou coleção subdural do que é, eventualmente, espessamento por hiperdrenagem. Nós vemos que, nesse caso, o que parecia ser uma coleção subdural, na verdade, é hiperdrenagem. E há que se perguntar também, não é? Hiperdrenagem e coleção subdural. Há uma diferença entre essas duas questões. E a pergunta que fica é se hiperdrenagem é nocivo. Não necessariamente. A gente vê que alguns pacientes se beneficiam mais com pressões mais baixas, mesmo que radiologicamente pela ressonância, ou imaginologicamente pela ressonância, se veja que há hiperdrenagem, não é? Clinicamente, nós temos utilizado rotineiramente isso que o Fernando mencionou mais cedo, para que nós possamos avaliar a evolução desses pacientes ao longo dos meses e no pré-operatório, em comparação com o pré-operatório, o que nos dá uma boa noção quando os scores ponderados dos 4 componentes dessa avaliação mostram declínio ou progressão.
não é? Especialmente quando nós temos dúvida em relação a isso. A palpação da válvula, não é? Ela nos mostra somente obstrução ventricular e raramente obstrução distal, porque a maior parte das vezes esses cistos formados são complacentes e com a pressão que se exerce sobre a bomba não se consegue ter uma certeza absoluta que se eles estão obstruídos ou não, como nesse caso que tem um cisto que cederá se nós bombearmos, não é? As imagens do crânio podem nos mostrar se a pressão de abertura está adequada, não é? Nós podemos saber se essa pressão está adequada em outros sistemas de válvula com dispositivos que não necessitam do raio-x, para a gente saber se a válvula está com a pressão correta. O raio-x de tórax, para que vejamos se a ponta do catéter está alinhada com os parâmetros que desejamos. Nós temos a possibilidade de puncionar essas válvulas e mostrar a presença desses pseudocistos abdominais. Essas são as imagens normais da dispersão do contraste dentro do abdômen e a importância de nós selecionarmos antes as válvulas adequadas para que a gente possa depois monitorar. Ambas têm uma pré-câmara, só que esta pré-câmara serve como esta para que a gente meça a pressão intraventricular. Na sudoencefalite de pressão normal não queremos injetar nada, nós queremos somente medir a pressão, saber se ela está dentro do adequado. E nesta válvula, por exemplo, da Johnson, da Codman, no caso agora vendida, ela tem, dá para entender, primeiro, que os pontos críticos para a obstrução são o catéter proximal, a própria válvula, a válvula distal, unidirecional, ou a ponta distal do catéter. Então, nessa válvula nós temos, numa primeira etapa, a possibilidade de medir a pressão do ventrículo e aspirar líquor para conferir se o fluxo é bom. E aqui nós podemos, de novo, puncionar e medir a pressão pós-válvula. Por exemplo, se com uma coluna d'água nós conseguimos ter uma pressão distal suficientemente baixa para garantir o gradiente necessário, ou mesmo para detectar uma obstrução com injeção de contraste. Outras válvulas têm essa característica de permitir isso também. Há que considerar também desconexões, vários exemplos de obstruções por pseudocisto abdominal, pseudocistos e dedos de luva nos catéteres ventrículo-atriais também ocorrem, mas numa percentagem muito menor na nossa mão. Nós temos que nos valer dessas técnicas para saber se a pressão venosa central, intraabdominal ou pleural não são altas o suficiente para impedir o fluxo. Tá? Então, um outro elemento valioso é nós sabermos quanto é, e por isso se falou antes, o fluxo licórico aquedutal, para que depois nós possamos, no pós-operatório, medir. Se esse fluxo baixou, mas não o suficiente para estar próximo do normal, é possível que esse paciente não esteja recebendo o benefício pleno da drenagem. Nós vamos ter que ver por quê. E no caso desse fluxo aquedutal ser similar ou mesmo maior do que no pré-operatório, certamente nós temos um problema. Então, eu quero mais ou menos avançar aqui e terminar essa apresentação mostrando um checklist quando nós temos resultados não desejados. Então, pode ser uma pressão de abertura inapropriada,
pode ser uma obstrução distal proximal, pode ser uma elevação da pressão intraabdominal ou da pressão venosa central, há disfunções de válvula eventualmente, pode ser por uma disfunção metabólica, por infecção, por depressão, por outras questões concomitantes que pioram os aspectos cognitivos e funcionais dos pacientes. Então, nós precisamos manter um controle clínico e semiótico contínuo. Nós temos que fazer uma identificação precoce e proativa da deterioração ou de um resultado que não correspondeu à expectativa. Um suporte neurocirúrgico permanente. Frequentemente a gente vê o paciente chegando ao neurocirurgião e retornando para o neurologista ou para o clínico sem esse suporte. E considerar que sempre, antes de definir esse paciente como um não respondedor, nós temos que considerar falhas no tratamento. E, portanto, esse é um paciente que vai nos acompanhar pela vida toda e nós temos que ser pacienciosos e constantemente interessados na sua qualidade de vida. Muito obrigado. Perfeito. Fernando, algum comentário? Eu acho que tu tens uma aula, né? Agora também. Sim, só antes de me despedir de vocês, eu queria dizer que foi um prazer incrível estar aqui junto com a Promedon e com o Dr. Alencastro, com você também, Felipe. E aula brilhante, Dr. Luiz. A gente acaba percebendo o seguinte, né? A hidrocefalia de pressão normal, antigamente, eu me lembro quando estava fazendo residência médica e participava dos congressos, ela acabava sendo sempre incorporada dentro de um espaço nos congressos chamada miscelânea. E eu me perguntava por que era dentro da miscelânea, não tinha um recorte especial da própria sociedade que colocasse luz na discussão de um tema tão rico de informações, haja visto a aula do Dr. Alencastro, com tecnologia envolvida, com preocupação relacionada com a reabilitação e o tratamento. E hoje em dia a gente percebe que esse conhecimento, de fato, ele faz sentido, que a gente tenha um espaço diferente para discutir, porque existe muita informação que pode, inclusive, ser utilizada para compreender outras doenças que são tratadas pela neurocirurgia. Tem uma pergunta específica aqui que foi feita para ti, né? Que está ali, tu acho que já respondeste até, sobre o teste foi para o Dr. Rui Monteiro, né? Então eu já vi que tu respondeste para ele diretamente. Tem uma outra pessoa que perguntou se a coleção subdural não ocorre porque há uma hiperdrenagem da válvula. Foi a doutora Lorena que perguntou isso. A percepção que nós temos clinicamente é que sim, né? A coleção subdural ela acaba sendo um sinal indireto da presença da hiperdrenagem, né? E ela mostra que existe ali um ponto de fragilidade possível caso existe alguma mudança tanto da própria composição corporal do paciente, e aqui eu me refiro ao paciente de repente emagrecer demais, ou então era um paciente acamado que passa a deambular, e então a gente vai ter a ortostase fazendo mais parte do dia. Existe sim uma tendência a gente monitorar mais de perto para que isso não vire ou não tenha um sangramento e vire um hematoma subdural necessitando de uma cirurgia. Perfeito. Tens ainda um tempinho, tu tem que sair 2020, tu disseste, né? Mas se quiser mais uma pergunta aí... Tá. Fernando, depois eu faço as perguntas do Dr. Alencastro ali. Existe uma questão que tu comentaste sobre... A gente vê muito ainda, apesar de ser uma doença altamente prevalente, como tu colocaste, existe muito subdiagnóstico, muita confusão com doença de Alzheimer dessa doença. Qual a maneira que tu consideras mais efetiva para fazer o diagnóstico dos pacientes que têm eventualmente um quadro limítrofe em termos de apresentação clínica? Aqueles casos que não tem só uma apresentação de alteração da marcha, ou é só alteração da memória, mas pode ser uma coisa incipiente e não tem alteração urinária. Esses casos que ficam no limite. Quando a tríade é completa, é bem mais fácil, né? O que a gente tem utilizado como recurso para desempate e até mesmo para entender o momento em que a intervenção precisa ser feita ou não, é o trabalho em equipe. Então, assim, a gente tem um neurologista que atende o paciente de uma forma independente,
e a gente tem uma neuropsicóloga, ou um grupo de neuropsicólogos que fazem as baterias de avaliação. E quando a gente senta para discutir, é importante que seja independente, porque se a gente atende tudo junto, o que acontece é que um já carrega o pensamento do outro para um determinado lugar e o consenso ele chega rápido demais, né? Então, quando a gente consegue fazer o atendimento separado e em outro momento a gente senta numa sala e a gente discute o caso, a tendência de tomarmos medidas que têm menos complicações e acaba sendo melhor para o paciente aumenta. Então, esse tem sido o nosso recurso estratégico, porque, de fato, quando o caso ele não é escarrado e não está na nossa frente, assim, e a gente tem essa limitação de, tudo bem, você vai fazer o segmento do paciente, mas você vai mandar ele voltar daqui 3 meses, daqui 6 meses. Você não pode perder a chance de estar conversando com outro profissional que tem essa visão, que tem a gabarito e tem a mão, por exemplo, em ver Alzheimer, ou então em aplicar teste neuropsicológico, dentro dessa discussão. Porque você, muitas vezes, acaba ficando induzido a ter um determinado ponto de vista e informações diferentes acabam chegando na nossa frente. Perfeito. Bom, Fernando, muito obrigado. Vamos te liberar aí. Eu vou agora seguir com as perguntas para o Dr. Alencastro. E te agradeço mais uma vez pela tua aula excelente. Acho que foi uma visão muito ampla de toda essa questão diagnóstica, que é tão importante, né, nesses pacientes, especialmente se a gente está em centros não tão cheios de recursos, né, de equipe multidisciplinar. Muitas vezes a gente está com o paciente em outros lugares, mas é importante que se tenha essas possibilidades de fazer testes mais simples, inclusive de rastreio cognitivo, para fazer o diagnóstico desse paciente de forma acertada. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço, Luiz Felipe. Um abraço, doutor Luiz Carlos. Priscila. Obrigada, doutor Fernando. Pode seguir com as perguntas para o doutor Luiz Carlos, né? Tá. Existe uma pergunta que foi feita justamente pelo doutor Rui Monteiro ao doutor Fernando, mas eu acho que é uma pergunta que sempre vale a pena a gente estressar e falar ao vivo, que ele perguntou, professor Fernando, você acha que o TAP-teste positivo tem maior valor do que a própria ressonância no diagnóstico? Tem observado isso em casos limítrofes de diagnóstico pela ressonância. E aí o Fernando colocou aqui, concordo com a sua opinião, se o TAP-teste é positivo, faz mais sentido, a cirurgia, os resultados são mais próximos do esperado. Poderias comentar isso também? Pois olha, eu acho que o TAP-teste é um exame extremamente válido, especialmente quando ele é positivo, não é? Então, na dúvida, o TAP-teste pode ser decisivo para esse paciente. Se nós temos um TAP-teste negativo, não exclui que esse paciente vai melhorar, mas as estatísticas mostram que um TAP-teste negativo implica num índice maior de falhas do que no positivo. Se a ressonância não é absolutamente conclusiva e o TAP-teste é positivo, opta por colocar a válvula. Eu acho que é um conceito claro de que, na dúvida, se tenta beneficiar o doente. Perfeito, eu acho que esse conceito é muito importante, né, para que fique na mente de todos que trabalham com esses pacientes, que o resumo é justamente o TAP-teste positivo praticamente confirma e o TAP-teste negativo não exclui, né, e então, como é o exame mais falado em HPN, que é o TAP-teste, a gente não pode excluir o paciente simplesmente porque ele não respondeu ao TAP-teste. Tem uma outra pergunta que é sobre a questão da programação inicial da válvula. Uma vez que se passou todo o processo de diagnóstico, exames, clínica do paciente, se faz a cirurgia, faz a técnica cirúrgica, seja qual for, como é que se define qual a pressão de abertura inicial da válvula e como vai ser feita a programação subsequente desta válvula? Quais são os critérios, como é que é feito isso? O que a gente tem feito é regularmente em todos os pacientes fazer a monitorização da pressão pré-operatória. Então a gente sabe qual é a pressão pré-operatória, de um modo geral acima de 20, e alguns pacientes a gente acaba vendo pressões acima de 30. Não é o comum, mas se observa. Então o que nós fazemos é tentar colocar como
eu tinha até um slide ali tentando mostrar isso, essa pressão 20 a 30% abaixo da pressão inicial, da pressão pré-op. Então, como acima de 20, nós acabamos deixando aí, na imensa maioria das vezes, a pressão em 18. Passados 30 dias, nós repetimos a tomografia, porque interessa saber se esse paciente não fez coleção estrutural, se ele não afastou demais a córtex do osso. E aí, então, não havendo nenhuma dessas duas situações, nós reduzimos a pressão dentro de um critério que não se deveria mover os níveis tensionais em condições normais em mais de 4 pontos a cada vez. Então, normalmente, a gente reduz de 3 em 3 pontos, observa, vê a evolução clínica, repete a tomografia, confere, e, se for o caso, baixamos mais, e esse é o critério que a gente usa. Quando se acha que nós estamos numa posição mais ou menos razoável, não é, pela tomografia, muitas vezes fazemos a ressonância com mensuração do fluxo aquedutal para saber se nós conseguimos trazer esse fluxo que era elevado no pré-operatório para níveis próximos do considerado normal. E, com isso, entender se nós conseguimos dar para esse paciente o melhor de drenagem que o sistema poderia oferecer, dentro daquilo que nós conversamos aí durante a apresentação. Perfeito. Dr. Rui só comentou aqui que concorda 100% e definiu que o importante é definir justamente qual é, normatizar, na verdade, quanto de líquor deve se retirar para que esse teste seja considerado ideal, né? Tem uma outra pergunta que é sobre a questão justamente da... Esse comentário do Rui é muito interessante, né? Muito interessante, porque se nós considerarmos que o TEP-teste clássico se remove em torno de 50 mililitros de líquor e nós chegarmos sabemos que a produção normal de líquor é em torno de 0,3 ml por minuto, mas essa produção é estimulada quando a pressão baixa, então talvez a gente tenha uma produção maior do que 0,3 ml por minuto, nós teríamos em 3 minutos 1 ml. Em 150, em 60 minutos, a gente estaria praticamente repondo isso. Então, como é que funciona esse TEP-teste, né? Talvez a gente vem conjecturando isso e vem fazendo isso quando se usa o TEP-teste, fazer punção lombar com agulha mais calibrosa e usando o bisel transversalmente, né, as fibras da dura mater, com a intenção de permitir que esse orifício permaneça aberto mais tempo para drenar. O fato é que, embora isso pareça lógico, existe outras informações. Há pacientes que melhoram por um bom período de tempo com punções lombares. Às vezes, mais de meses até melhoram clinicamente depois da punção lombar. Então, como se explica? E nesses estudos mais recentes, com interpretação automatizada do volume ventricular e dos espaços glicóricos, há demonstração de que 24 horas depois, quando já se esperaria a reposição do líquor, o volume ventricular é menor e a quantidade de líquor é menor e o tamanho cerebral é maior, consistentemente com P's mostrando diferença significativa do ponto de vista estatístico. Então, isso é uma questão que está em aberto, né? Quanto nós temos que tirar. Existe uma pergunta aqui que foi feita pela doutora Georgia Carneiro. Boa noite. Quando a clínica e o exame de imagem são bem sugestivos de HPN e o TEP-teste for negativo,
vale a pena insistir com o uso do dreno lombar, como ele é realizado? Eu acho que é uma questão bem interessante. Aí existem variáveis aí, né? Primeiro, tem gente que acha que se o TEP-teste é negativo e se a drenagem lombar é negativa, contínua, como, por exemplo, é feito lá na USP, que o Fernando está comentando, a drenar 10 ml por hora durante 2, 3 dias, mesmo que isso seja negativo, há pacientes que melhoram. Então, existe a sugestão de que se dê o benefício da dúvida para esses pacientes. Quando a gente faz drenagem controlada e mesmo testes de infusão, o resultado, quando positivo, de novo, ele é muito interessante para o paciente e para o cirurgião. Mas quando ele é negativo, não exclui que esse paciente vai melhorar. Então, fica a dúvida se vale a pena, não é, fazer essa testagem, né? Eu sei que o Rui, por exemplo, que está aí junto conosco, que tem uma experiência boa com isso, ele gosta dessas testagens, porque a gente gosta. Não é que a gente desgoste, a questão é o que fazer, que é a pergunta da doutora, quando esses testes são negativos, se a clínica é altamente sugestiva e as imagens altamente sugestivas. Eu acho que aí, de novo, né, se dá o benefício da dúvida para o paciente. Perfeito. Tem uma última pergunta, pelo menos aqui, que é justamente quando é que se considera, vem se acompanhando o paciente, quando é que a gente vai considerar que pode estar havendo uma obstrução do catéter e o que fazer neste momento? Isso foi falado na aula, mas eu acho que vale a pena estressar, porque é justamente o ponto de Aquiles dessa doença, que além da questão do diagnóstico, é a falha de tratamento. Então, quando suspeitada a obstrução e o que fazer em sequência para dizer se tem obstrução ou não. Eu acho que um paciente que melhora muito pouco clinicamente, que não diminui tamanho ventricular, tem que considerar essa possibilidade. O paciente que teve uma melhora inicial atribuível à drenagem do líquor durante o ato cirúrgico, que corresponderia a um TEP-teste, né? E que depois piora de novo e que não venha melhorar com a redução da pressão de abertura, merece uma investigação para ver se todos os parâmetros estão corretos. O que se pode fazer? Nós podíamos ter discutido um pouco mais isso na aula, e era a intenção, mas aí o tempo, eu acho que eu falei demais e me atrasei. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro, bombeia essa válvula, vê se ela não tem obstrução no ventrículo, porque obstrução distal é difícil a gente ver com bombeamento. Se essa válvula não for uma válvula em que a bomba seja unidirecional, vai ser difícil avaliar isso. Essas válvulas que a gente tem que apertar no couro cabeludo para obstruir proximalmente, para ir fazer alternativamente bombear e aspirar, apertando e soltando, não oferecem a garantia de que a gente está fazendo a coisa correta. Então, bombear é o primeiro passo. Segundo, vale fazer o raio-x para ver se na derivação ventrículo-atrial a ponta do catéter permanece na junção cavo-atrial. Porque a gente viu inúmeras situações em que o catéter migrou, inclusive para jugular do outro lado, não é? Ou para subclávio do outro lado, ou mesmo para subclávio do mesmo lado, onde a pressão venosa é bem mais alta e de repente não cria um gradiente adequado. Pacientes que são obesos, não é?
podem ter uma pressão abdominal mais elevada, ou então pacientes com alguma insuficiência valvar que já exista, ou que venham a adquirir depois no pós-tratamento, na evolução da sua cardiopatia, podem ter uma pressão renal central elevada. E aí, de novo, isso pode ser estimado por ecografia, pode fazer investigação. A ressonância, com mensuração do fluxo aquedutal, especialmente se a gente tem uma medida prévia para dizer, olha, esse paciente tinha 250, ele baixou para 45, baixou para 60, isso é bom. Agora, se esse paciente tinha 60 e continua com 50, talvez não seja bom. Eu acho que a gente tem que ir adiante e fazer os testes de punção do sistema, aspiração para ver a porção proximal do sistema, injeção de contraste, ver lá, medir as pressões e ter essa informação. Então, a esperança sempre é de que um paciente que tem um distúrbio de marcha melhore da marcha, que ele melhore da função urinária e que ele melhore a cognição. Se ele não melhorou, ou melhorou muito pouco, vamos investigar. Né? Em benefício do... Perfeito. O doutor Rui só colaborou ali depois da tua resposta, dizendo que, na questão da pergunta da Georgia, que ele comentou que, nesses casos, uma derivação lombar externa, idealmente com instalação de um LicoGuard, dispositivo de drenagem licórnica externa contínua e programada por 24 a 48 horas, pode tornar o teste negativo em positivo, caso seja uma HPN verdadeira. Ou então, né, Felipe, aquela questão para a doutora do TEP-teste potencializado. Fazer o estudo da perfusão antes e depois do TEP-teste, para ver se a perfusão aumenta. Queria agradecer a todos, foi uma ótima aula. Dr. Fernando não pôde ficar conosco, mas agradecer em especial o Dr. Luiz Carlos, que demonstra experiência e toda a experiência que ele tem, muita sabedoria. Foi uma ótima aula, doutor.